A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Bem-vindos, queridos telespectadores, a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Somos gratos a Deus por mais um dia de vida e por mais essa oportunidade que temos de levar a Palavra de Deus até você. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, da doutora Vanessa Gerber, que faz a parte ali de ultrassonografia, médica de ultrassonografia, e o Dr. Fernando Gerber, que é dentista ali na Clínica Vida Nossa, em frente às estátuas ali da Correia Pinto. Nós vamos orar pedindo a Deus, então, a orientação para a nossa meditação neste programa. Oremos. Obrigado a Deus por mais um dia de vida, obrigado pelo teu cuidado, obrigado a Deus porque o Senhor tem nos abençoado com a vida, com as amizades, com o sustento. Rogamos agora a tua bênção, Deus, para a meditação na tua palavra, para a pregação dela, ó Deus, que ela venha de encontro aos nossos corações, esteja abençoando quem ouvi-la, ó Deus. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Deus. Amém. Queridos, eu queria já também desejar, nesse mês que comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, parabenizar todas as mulheres, né? Parabenizamos a nossa igreja e queremos, através desse programa também, trazer uma reflexão sobre isso, que é um tema relevante na nossa sociedade, nos dias, não só nos dias atuais, mas nos dias atuais a gente tem alguns agravantes com relação a isso, né? Temos com certeza algumas lutas ainda a enfrentar com relação à desigualdade, mas temos também alguns enfrentamentos ideológicos com alguns setores, né, mais radicais, setores que não permitem nem uma troca de ideias, né, são radicais, atacam, e um dos alvos preferidos dos ataques é o conceito judaico-cristão de família. A palavra de Deus, a Bíblia é constantemente atacada, mas, como nós veremos hoje, muitos desses ataques eles não têm uma base que se sustenta nos argumentos, né? Por exemplo, que a Bíblia é um livro antigo, tudo bem, é um livro antigo, e que ele é machista, não é a palavra, não cabe, né, esse conceito na Bíblia. A Bíblia vem de uma cultura patriarcal, sim, mas não que essa cultura patriarcal seja sinônimo de uma ala masculina ou masculinidade tóxica, né? Como alguns conceitos feministas colocam aí. Então nós temos que ler primeiro a palavra de Deus e perceber, né, que a palavra de Deus ela trabalha com diretrizes de princípios, né? Princípios morais, princípios espirituais, princípios de fé, princípios sociais, então, que são para o bem da humanidade. E hoje eu vou trazer aqui uma história de uma mulher que está na história de Israel e que passa também por um período em que não havia uma liderança masculina confiável. E as lideranças masculinas não se apresentavam diante do quadro político, do quadro econômico do povo de Israel nesse tempo. É um tempo em que, na Bíblia, um período de tempo que a gente chama tempo dos juízes, né? Nós temos ali algumas histórias desses tempos dos juízes. Quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, as 12 tribos são distribuídas na Terra Prometida. Então essas tribos
elas não têm reis, elas têm juízes para julgar as causas, e esses juízes julgam as causas de acordo com a lei de Deus. Mas, frequentemente, quando você lê, principalmente no livro de Juízes, o povo de Deus se desvia dessas leis, mesmo tendo juízes para julgarem as causas com a palavra de Deus, com a lei de Deus sendo uma das leis, sendo a base desse julgamento, ainda há o desvio da lei, e Deus pune o povo de Israel diversas vezes, disciplina é a palavra mais correta, né? O povo de Israel quando ele se desvia da palavra dele. E um desses momentos é um momento em que Israel estava sob a opressão de um rei chamado Jabim, né? E esse rei estava oprimindo a Israel já há 20 anos, né? Estava extorquindo Israel, ameaçando Israel, já tinha invadido, já tinha, né, feito algumas guerras ali com Israel, e Israel tinha que pagar tributos e vivia sobre a ameaça, sempre sobre a ameaça desse rei de Canaã. E ali, neste momento, né, depois de 20 anos dessa opressão, Israel não tinha forças para reagir. Então Deus levanta uma mulher chamada Débora, uma juíza que julgava, né, e ela julgava em uma determinada tribo, e a palavra de Deus diz que todos iam a ela, todos de Israel iam a ela. Então aí tem alguns sintomas do momento em que Israel vive, dos juízes que julgam Israel e do papel que Débora exerceu nesse momento tão importante para Israel. Então vamos ler aqui o texto então no livro de Juízes, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 4 a 9 somente, tá? Então diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Nós temos então nessa história aqui de Débora, essa figura de um juiz que julga as causas, né? O povo vai aos juízes, e nas 12 tribos de Israel, naquela grande extensão de terra, cada juiz atuava em um ponto de Israel. Temos aqui um indício de que Débora, ela se destacava nas suas decisões jurídicas, porque todos os filhos de Israel estavam concorrendo para ir a ela, como diz o texto, né? Então essa mulher que aparece como uma juíza, primeiro, tem um papel de destaque dentro do povo de Deus, e o destaque dela é maior porque os filhos de Israel a procuram para julgar a sua causa, e parece que nós vivemos aí um tempo muito parecido também, né? Nós temos aí a nossa Suprema Corte, que quando cai uma causa na mão de certos juízes, a gente já diz: a causa está perdida, né? Ou se cai na mão de algum outro juiz, a gente fala: não, esse juiz vai julgar com imparcialidade, vai julgar com sabedoria. Então há sempre essa torcida, né? Agora, em Israel, como é que eles faziam? Eles tinham que se dirigir aonde estavam esses juízes julgando.
e parece que Débora era alguém que inspirava confiança e havia essa concorrência para onde Débora estava julgando. E temos aqui alguns pontos que nós vamos refletir com relação à pessoa de Débora, mas o papel principal da Bíblia, ela não é revelar personagens como heróis, é revelar Deus atuando através de pessoas, muitas vezes pessoas improváveis, né? Então nós temos aí, muitos falam assim, não, a Bíblia ela é machista. Não, ela é patriarcal, né? Patriarcal é que vem o modelo familiar, né? Que o pai, o homem é o cabeça, é o líder, né? E tem o papel da mulher também ali como a sua grande auxiliadora, como aquela que, como diz o livro de Provérbios, capítulo 31, essa auxiliadora, na verdade, ela é uma administradora até do lar, né? Ela, quando você lê ali o que o rei Lemuel fala sobre a mulher virtuosa, ela não é uma simples ajudadora no sentido do marido comandar tudo e ela ajudar tudo. Não, ela administra o lar, ela, inclusive, o seu marido é louvado perante a sociedade por causa da atuação da sua esposa. Então veja bem como é que funciona diante da palavra de Deus essa questão simbiótica de marido e mulher, né? Sendo uma só carne, eles vivem do modo que Deus determinou ali, como marido sendo até considerado um juiz, né? Segundo Lemuel, um juiz justo por causa das ações da sua mulher. Não tem como dissociar a vida de um e de outro, né? Então, Deus usa esses personagens que descreve e revela na Bíblia para mostrar a sua atuação de pessoas que se colocam a cumprir a palavra de Deus e se destacam. A sua fé é uma fé atuante, é uma fé que Deus se coloca como fiador, como o provedor, como o cumpridor daquilo que ele fala, né? Então, Débora julga de acordo com a palavra de Deus, ela é procurada por muita gente do reino, porque ela julga com equidade, julga de acordo com a vontade de Deus. E Deus se revela em Débora num momento de crise, num momento de opressão do povo de Israel, 20 anos já sendo oprimido pelo rei de Canaã, Jabim, e essa opressão chega ao final nas mãos ou com Débora à frente, né, com essa Débora. E ela é uma mulher esposa, né, tem aqui até o nome do seu marido, Lapidote. Esse Lapidote, que eu me lembro, não é mais citado na Bíblia, é só citado como esposo de Débora, né? Então, a Débora realmente é o personagem que Deus usou naquele momento, né? E a gente sempre lembra, né, o que é que a sociedade faz hoje. A sociedade hoje tenta tirar a masculinidade dos homens. Os homens não estão mais com a liderança, né? Não tem mais a masculinidade, a virilidade para tomar decisões, para serem responsáveis perante a sociedade, né? Nós temos na nossa igreja lá um sistema que os homens eles são os líderes, né? Temos lideranças femininas também, mas diante de uma falta de liderança masculina, né, de homens que assumam o trabalho e se dediquem a esse trabalho, as mulheres têm que cumprir esse papel, as mulheres têm que assumir esses papéis, né? Então nós temos aí, a nossa cultura já é uma cultura diferente, não é uma cultura patriarcal, a nossa cultura no nosso país, né? É uma cultura matriarcal. Essa cultura patriarcal ali dos judeus, o homem era responsável pelo ensino da criança, do filho, ensinar a ler, ensinar a lei de Deus, né? A se comportar como uma pessoa responsável dentro de casa. Esse era o papel do homem, né? Tanto é que quando a gente olha para a história de Esaú e de Jacó, quando diz que Jacó ele era o preferido da mãe, a descrição de Jacó já não era de um homem viril. Viril era Esaú, né? Esaú era o caçador, era o que provia comida para casa. E Jacó era descrito como um homem pacato, né? Um homem de casa,
um homem que não saía, que não se mexia. Então, há essas diferenças ali, né? E essas diferenças não foram boas naquele contexto de família. Então, isso também na nossa sociedade se mostra um problema, né? Porque muitas vezes essa liderança masculina que falta, ela tem que ser suprida por mulheres, e muitas vezes as mulheres que assumem isso se sobrecarregam, porque elas têm outras facilidades, e essas outras facilidades, é raro você ver uma mulher que não tenha pelo menos 3 turnos de trabalho. Ela trabalha fora, ela trabalha dentro de casa, e o marido muitas vezes se omite do trabalho, né? Tanto da criação dos filhos, da arrumação da casa, do trabalho fora, e isso se torna um peso para a mulher, quando o homem se omite do seu papel de liderança, de ajudador também, dessa simbiose que tem que acontecer com uma família, com um casal, né? Então Deus usou essa mulher, Débora, como alguém de destaque no momento em que Israel não tinha ninguém, nenhum homem que se destacasse, nenhum homem que assumisse a responsabilidade de arregimentar um exército e ir lutar contra um tirano que estava oprimindo o povo de Israel há 20 anos já, né? Então Deus usou Débora, e Deus foi revelado que estava ali sim, atuando através de uma mulher. E outra coisa, Deus usou as mãos dessa mulher, né? Débora fala assim, né? Nas mãos de uma mulher, né, será entregue Cícera. O Senhor entregará Cícera. Esse Cícera era um comandante, era um homem, né? Apesar do nome parecer feminino, era um homem, era um comandante sanguinário, comandante de exército. E veja bem, Deus chamou Débora, e Débora arregimentou esse exército, chamando um homem para estar à frente desse exército. Porque era o papel de um homem, estar à frente de um exército. Mas mesmo esse homem, Baraque, ele não assume essa responsabilidade. Ele diz para Débora, se você não for, eu não vou. Olha que papel desse homem, né? Se você não for comigo, eu não vou. Né? O que é que se passa, né, numa questão dessa, né? A gente está achando que a gente está inovando aí, né? As mulheres estão ganhando espaço nas Forças Armadas aí, mas isso aqui já aconteceu há mais de 5 mil anos. Né? A mulher tem que assumir o papel de comandante, ir à frente de uma guerra, e se ela não for, o exército não saía. E nós vivemos uma sociedade hoje que tenta tirar, já é difícil por si só a natureza, né, já está tendo muito trabalho para isso, né, de destacar os homens, né. Nós não gostamos, não participamos de carnaval, né, eu pelo menos, né, mas foi até interessante vendo que a própria sociedade começa a reclamar isso, né. Numa entrevista no Carnaval de Salvador lá, as mulheres falando assim, não, tem muito homem, mas está faltando homem, porque os homens estão pegando os homens. Veja só, as mulheres reclamando de que não há homens, que os homens que têm estão pegando os próprios homens, estão afim dos próprios homens. Está faltando homem, e está faltando homem mesmo. Né? E quando se falta em um aspecto da sociedade, se falta em todos. Quando um aspecto da sociedade sente essa falta, mesmo que seja para namorar, os outros aspectos também, em todos os sentidos, vai faltar esse suprimento, né? Vai faltar liderança, vai faltar a agressividade no bom sentido, né? De liderança, de ir para cima, de conquista. Né? Que isso é uma questão de testosterona, não é uma questão simplesmente cultural, né? É uma questão da constituição de homem e mulher. E a mulher está com o homem junto nisso, mas se colocar esse peso sobre a mulher, como eu falei, vai sobrecarregar a mulher com as outras tarefas que ela tem que ter. Né? E é bem interessante quando a gente vê a definição, né, as diferenças entre homens e mulheres, né? O homem, quando ele se propõe a fazer um negócio, ele só consegue fazer aquilo. A mulher, quando vai fazer aquilo, ela tem que fazer aquilo, e ela tem que fazer e faz as outras coisas junto. Né? Ela não consegue só ficar olhando o leite para quem, né? Porque o homem, se colocar o homem para ver o leite ali
Até ele ferver, ele deixa vazar o leite. A mulher está vendo o leite ferver, está fazendo café, está cortando pão, está aprontando uma madeira para a criança, né? Então, é biológico, né? É biológico isso, não é uma questão cultural somente, né? Então, Deus, nesse caso, quando faltou homem, Deus usou uma mulher para usar os homens, né? E isso foi salta aos olhos esse momento de Israel. E outra, por último, né, não menos importante, aí Deus foi glorificado através de Débora, né? Eles têm a vitória. E interessante quando Débora diz que nas mãos de uma mulher será entregada Císera, será entregue Císera, né? Ela não estava falando dela, né? E para você ver, quando você assiste um filme, vou usar o exemplo de Troia, né? Conta a história lá do deus grego lá, né? E aí um dos grandes argumentos para convencer ele à batalha é falar que indo para a batalha o nome dele ficaria na eternidade. É exatamente esse conceito aqui. Débora fala para ele, o seu nome não vai ficar marcado como um herói de Israel. Seu nome, porque você está exigindo que eu vá junto com você, né? Deus vai entregar Císera na mão de uma mulher. E ela não estava falando dela. Jael é essa mulher que mata Císera. O nome de Jael fica na história de Israel como a mulher que matou um grande general, né? E essa história termina com o conhecido Cântico de Débora. O Cântico de Débora, que é o famoso nesse texto aqui. E o Cântico de Débora é uma exaltação à soberania de Deus. Portanto, queridos, meus queridos e queridas, né? A gente tem que hoje falar, queridos e queridas, Deus usa quem Ele quer, né? A gente vive realmente, a gente tem que fazer a nossa parte, de lutar contra a desigualdade, de uma mulher que faz o mesmo papel de um homem, ela não pode ganhar menos que um homem, não pode. Mas quando nós temos um Deus soberano, todo-poderoso, a quem nós servimos, nós não nos vitimizamos, né? Nós colocamos Deus à frente de tudo que a gente vai fazer. E Ele exalta o humilhado. E Ele pega a nossa causa e vai falar assim, não, pode deixar na minha mão que eu vou reverter essa causa. E é isso que nós devemos conhecer da Bíblia. Não dizer, simplesmente rotular, colocar no mesmo balaio. Não, a Bíblia é antiga, a Bíblia é machista, a Bíblia só favorece os homens. Mentira, é de quem não conheceu, não leu a Bíblia. De quem não lê a Bíblia. De quem não se submete à vontade de Deus, né? Ele está usando aqui uma mulher porque não tinha homem para usar, né? E ele pega essa mulher e exalta o povo de Israel, exalta o seu próprio nome através das ações de uma mulher que todos reconheciam como uma mulher que era temente a Deus, que servia a Deus. Então, ela canta, desperta, Débora, Deus chamando, né? Desperta, Débora. E ela despertou e fez conforme Deus falou. Deus falou a ela e ela se colocou a trabalhar para servir a Deus e Deus deu a vitória de Israel nas mãos dela. E ela usou aquilo que ela tinha, conhecimento e a palavra de Deus, né? A força, a liderança, mesmo sendo esposa, mesmo sendo mulher, ela não se olhou para a sua condição se vitimizando, dizendo que não podia. Ela se colocou nas mãos de Deus e Deus a usou. Então, procure na palavra de Deus orientação. A minha oração é essa, que você veja como Deus usa a quem Ele quer, a hora que Ele quer. Tanto faz se é homem ou mulher, mas a gente não pode se omitir do nosso papel quando Deus nos chama. Deus abençoe e te use no seu lar, para você liderar uma revolução espiritual no seu lar. Deus abençoe.